Após negociações frustradas com Almada, staff de Luiz Henrique encerra a negociação com o Flamengo. Pressão aumenta sobre o trabalho de José Botto e técnico Leonardo Jardim ganha 4 reforços para o próximo jogo do Mengão, amanhã diante do Vitória. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família, um ótimo final de semana. Amanhã, Dia dos Pais, desde já, um feliz Dia dos Pais para você que me acompanha. Mas vamos falar aqui de Flamengo, porque nós tivemos mais uma negociação encerrada. Após dar errado, com o Thiago Almada, dessa vez foi o staff do Luiz Henrique que resolveu encerrar negociações com o Flamengo. E é oficial, tá, gente? A assessoria de imprensa do jogador trouxe uma nota ontem e revelou os motivos, acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio. E o staff do Luiz Henrique disse: o atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas, em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio. As partes não chegaram a acordo neste momento. O que chama a atenção é exatamente esse finalzinho, As partes não chegaram a acordo neste momento. Essa é a segunda negociação que acaba com um final frustrante para o Flamengo. Além de Luiz Henrique, o clube rubro-negro viu o River Plate encaminhar a contratação do meia argentino Thiago Almada, do Atlético de Madrid. A torcida do Flamengo trocou aí reforços pela desilusão nessa primeira parte da janela. Se dividirmos aí esse período para contratações no Brasil por 3, são 18 dias, exatamente o prazo que os clubes tinham aí até a última sexta-feira para inscrever novos atletas nas oitavas da Libertadores da América. Sem sucesso no mercado, o Flamengo vai precisar enfrentar o Cruzeiro no mata-mata com o que tem no elenco, E aí existem cobranças em relação ao trabalho do técnico Leonardo Jardim, Inclusive o Flamengo vem de 2 resultados ruins, 2 empates contra a Internacional e São Paulo. Porém, o Leonardo Jardim vem cobrando aí publicamente nas coletivas a diretoria por reforços. Pelo menos em 3 momentos diferentes isso aconteceu. No dia 30 de maio, na vitória sobre o Coritiba, no último jogo, antes da Copa do Mundo, o Jardim disse: temos necessidade, mas vamos ver o que o dinheiro será suficiente para buscar. Com essa diretriz, vamos reforçar a equipe com mais qualidade. Não vamos trocar por trocar. Vamos trazer jogadores que consigam acrescentar. Nesse momento, um meia, assim como a Arrascaeta, e teremos também um atacante ou um ponta. O Botto está trabalhando nessa situação. De resto, temos que ver posição por posição e colocar mais qualidade. A segunda cobrança pública do Leonardo Jardim aconteceu no dia 7 de julho, antes do amistoso contra o Lausanne da Suíça, durante a intertemporada em Portugal. Jardim disse: temos 2 ou 3 diretrizes importantes. A primeira é trazer jogadores melhores do que temos aqui. Não vale trocar por trocar. É ter sempre a preocupação de trazer jogadores jovens, não com 18 anos, mas que tenham uma capacidade física diferente, para ter energia na equipe, para o presente e para o futuro. Falei que nosso meio-campo ofensivo e mais um ponta seriam interessantes. E por último, no dia 17 de julho, após a vitória sobre o Olímpia e amistoso no Mané Garrincha, Jardim disse: se não chegar ninguém, vamos ter que trabalhar com o que estão conosco desde o início do ano. O que tem nos preocupado principalmente são as lesões. Temos muitos jogadores fora. Nos bastidores, Jardim pediu reforços em 3 posições: um meia, um ponta e um atacante, sendo as 2 primeiras como prioridade. Na intertemporada em Portugal, Botto admitiu que
estava negociando com 3 jogadores. E a ideia era investir pesado em um nome de peso e os outros 2 seriam perfis mais conhecidos pelos scouts. Porém, o diretor de futebol até agora não resolveu nenhuma carência indicada pelo técnico, nem com o medalhão, tentou Almada e Luiz Henrique, e nem com uma aposta. Não chegou ninguém até agora no Flamengo. O Flamengo está sem reforços para esse jogo contra o Cruzeiro e possivelmente só terá em caso de classificação para as quartas de final. Existe um desgaste interno em cima do trabalho do José Boto, né? A relação do Boto no dia a dia no Ninho do Urubu não é boa, né? Desde o ano passado antes mesmo da demissão do técnico Filipe Luiz. No ano passado o Flamengo foi muito feliz na temporada, mas mesmo assim tinha um ruído na comunicação, no relacionamento entre Boto e os atletas. A atuação do diretor nessa primeira parte da janela expõe ainda mais o trabalho do português. Há a visão de que ele deixa quem está dentro insatisfeito no quesito gestão de pessoas e não consegue convencer quem está fora. Ano passado teve aí também um outro desgaste com o Mike Johnston, quando vazou a contratação do irlandês que o Flamengo faria, e teve também aí a situação do Pedro, né, que foi colocado à venda por 15 milhões de euros, vazou o print da imagem e tudo mais, e por último, o que culminou aí na situação do dirigente português foi a demissão, né, o formato como ele comandou essa demissão do técnico Filipe Luiz foi desastrosa. Além da janela frustrada até aqui, o Flamengo vive uma crise esportiva, o que deixa o ambiente no CT em ebulição. Boto não tem conseguido sequer amenizar as questões internas com o treinador que ele mesmo contratou, como a crise com o departamento médico e a falta de convicção de jogadores na metodologia de trabalho de Leonardo Jardim. Inclusive isso aí é público, né? Alguns jogadores externaram essa opinião, o próprio Varela, né, tem que recomeçar do zero, alguns jogadores não estão entendendo, né, essa metodologia de trabalho do técnico Leonardo Jardim. Eu mesmo aqui já critiquei o técnico, disse que o Jardim não tem bagagem para ser um treinador, para comandar o clube, né, a identidade, né, como o Flamengo joga, o DNA rubro-negro. O estilo de jogo do Jardim é totalmente ao contrário, é um estilo reativo, é um estilo que não preza muito pela posse de bola, não é um estilo agressivo, e eu espero que esses dias que o Flamengo teve livre, né, durante os jogos da Copa do Brasil, que o Leonardo Jardim tenha encontrado algumas soluções, corrigido os erros, né, e que faça o Flamengo jogar nessa reta final, porque agora não tem mais pausa, né, agora, principalmente depois da eliminação do Mirassol na Copa do Brasil, que agora a CBF vai marcar esse jogo que foi adiado no primeiro turno. Então o calendário para o Flamengo será estressante entre jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E ainda falando sobre o Boto, só nessa janela, o dirigente português passou vergonha na negociação envolvendo o jovem Zé Lucas e viu o atleta sair do Sport e ir para o Cruzeiro, passou o vexame na negociação com o Thiago Almada, ainda perdeu o jogador para o River, foi atrás do Luiz Henrique e também não conseguiu. É desastroso o trabalho do Boto até agora, é um cara que é muito soberbo, adora dar entrevista, né? E ele se usa, né, por ser europeu, um tom acima dos outros, né? A declaração que ele deu assim que chegou da Argentina no Rio de Janeiro, dizendo: eu tenho que convencer o Almada a jogar no Flamengo? Não, isso aí é loucura. Eu não tenho que convencer nada. Ele estava aqui no Rio, ele sabe da grandeza do Flamengo. Essas coisas não precisam falar, principalmente na figura de um diretor de futebol, né? Sabe, um ar assim de soberba, de eu sou o maior, né? Isso aí não precisa falar, né? Principalmente em público, sendo um diretor de futebol. Ou seja, mais uma bola fora do Boto. Muita gente me pergunta: Rafa, tem alguma chance do Boto ser demitido? Sempre tem. Nesse momento, não passa pela cabeça do BAP demitir o Boto. Só que se continuar assim, né, acumulando erros, acumulando fracassos, vai dar ruim para o diretor português, né? Ninguém está 100% aí mantido no cargo. Nem o Boto, nem o Jardim, né?
Imagina o que acontece. Esse mês de agosto é um mês decisivo para o Flamengo, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para a Libertadores da América. É um mês ultra decisivo. Então, gente, a gente tem que torcer aqui. O Flamengo também não tem um time ruim, o Flamengo tem um time bom, né? São jogadores decisivos. É um time experiente, é um time que ganhou tudo. Só que a gente precisa que um treinador alinhe as ideias do elenco, do grupo. E consiga aí, que o Leonardo Jardim consiga fazer esse Flamengo jogar. É isso que a gente espera. Porque eu nem falo mais nada do incompetente, do amador José Boto, né? O cara que foi para a Argentina dizer para o empresário do Almada que acabou, não ia entrar em leilão, não ia esticar a corda. Por que ele não fez isso por telefone? Foi passar vergonha lá na Argentina. Ou seja, é complicado, né, gente? E a pressão sobre o trabalho do José Boto tem aumentado. Não só por parte da torcida, porque a torcida ela nem influencia muito dentro do Flamengo, mas cresce muito a pressão interna, ou seja, dentro do Flamengo, pelo trabalho do José Boto. Alguns sócios, alguns conselheiros já começam a pressionar, alguns grupos políticos já começam a pressionar Luiz Eduardo Batista, o BAP, sobre a relação do trabalho do José Boto até agora, essa janela pífia. O Flamengo pode até contratar, mas até agora, de 0 a 10, é 0, essa primeira parte, podemos dizer assim, da janela, que vai até o mês de setembro. Bom, se não tem ninguém, vai com o que tem, né? Pelo menos o Leonardo Jardim está comemorando aí o retorno de 4 reforços, né? Jogadores importantes que voltarão a campo neste domingo contra o Vitória, amanhã. Gonzalo Plata, Léo Pereira, Léo Ortiz e Lucas Paquetá participaram normalmente das atividades no CT Jorge Laurindo Urubu durante a semana, e a presença de todos no trabalho de campo indica aí plena recuperação e reintegração ao grupo. Salvo imprevistos de última hora, o quarteto estará relacionado e à disposição da comissão técnica para o compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro amanhã, domingão, Dia dos Pais, Maracanã, contra o Vitória. Bom, eu volto a qualquer momento com informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, aqui no canal Rafa Melo. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!